Riacho das Flores ou Rio das Frutas. Na língua dos índios, este é o significado de Ivaí. E este rio tem mesmo muitos atrativos. Hoje o meu Paraná embarca numa viagem rio abaixo, mostrando as belezas e as curiosidades presentes nas margens do mais longo rio do estado. Exuberante, cheio de vida e rico na paisagem e nas histórias que tem para contar. O maior rio genuinamente paranaense já nasce vigoroso na região centro-sul do estado, próximo a Prudentópolis. Ele surge do encontro de dois rios, o dos Patos e o São João, e segue em direção ao noroeste para desaguar no Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. No trajeto passa por 49 municípios. Dá nome a muitos deles. São 685 quilômetros de água. Em quase toda a extensão é cercado por uma vegetação rica e da história de povos que habitaram essas terras há mais de 4.000 anos. Antes mesmo dos índios Guarani, que teriam chegado à região cerca de 3.000 anos atrás. Ao visitar propriedades rurais próximas às margens do rio, pesquisadores ainda encontram vestígios. Numa área de mais ou menos 50 metros quadrados, a gente pode encontrar cerca de 20 a 30 peças. É uma espécie de raspadores para descarnar a pele de um animal que eles caçavam. E essa peça aqui, que é uma peça super bem definida na literatura arqueológica, que a gente chama de lesma, ela podia ser usada como uma espécie de formão para raspar madeira e acabar esculpindo uma madeira, um arco, uma ponta de flecha. Até agora já foram identificados mais de 100 sítios arqueológicos às margens do rio. Embarcamos numa viagem. Partimos do município de Fênix, onde o Ivaí ganha reforço das águas do rio Corumbataí, um dos principais afluentes, um espelho da natureza. Nesse ponto aqui, onde o rio Corumbataí deságua no Ivaí, é o lugar onde 3 municípios se encontram: Fênix, São João do Ivaí e, na outra margem do rio Ivaí, a cidade de São Pedro do Ivaí. Em toda esta região já foram identificados vários vestígios de populações indígenas. Os índios Guarani tinham uma estratégia. Geralmente, eles se instalavam às margens de corredeiras como esta. A base da alimentação Guarani, nessa região, era um peixe. Então, esses lugares onde eles faziam as armadilhas de pesca e capturavam os peixes. Grande quantidade de peixe. O que representava sobrevivência para os índios, hoje é pura beleza. As pedras formam corredeiras, saltos. O nível baixo da água torna a navegação difícil, mas multiplica os cenários. Segundo relatos históricos, esta área, às margens do rio, era ocupada por um assentamento guarani até por volta de 1575. Quando chegaram os espanhóis, tomaram conta da terra, fundaram aqui a Vila Rica do Espírito Santo e passaram a explorar a mão de obra dos índios. Anos mais tarde, a cidade espanhola foi invadida por bandeirantes paulistas, que chegaram em busca de riquezas. Eles expulsaram os espanhóis, mas como não encontraram nem ouro e nem pedras preciosas, acabaram abandonando o lugar. 400 anos depois, ainda há marcas dentro da mata e é possível conhecer. O acesso é por terra. Transformada em parque, a área foi batizada com o nome da cidade fundada pelos espanhóis. Aqui nós temos a praça e aqui ficavam casa, ou, por exemplo, aqui nós temos a parede da estrutura da igreja. Com o tempo, isso tudo caiu, né, desmoronou e sobraram apenas os sinais onde eram as paredes. Tá? Ou às vezes a gente encontra também, como aqui a gente está vendo,
tem restos aqui de telha da cobertura do que seria essa igreja ou essa casa do cabildo, né, a casa do prefeito antigo, tá? Que sobrou da antiga cidade espanhola de Vila Rica. O museu dentro do parque guarda boa parte do material encontrado na região. Essas são algumas peças encontradas aqui no parque que evidenciaram a colonização espanhola, né? São os cachimbos dos índios guaranis, pedra de moinho, e essa é uma telha do tipo colonial que era feita a partir do barro, né? Elas eram amassadas na perna do índio, e o molde se dava dessa forma. A parte interna, ela é toda irregular, Bastante rústica. E elas eram feitas para que pudessem ser cobertas as casas que eram de taipa. Na verdade, já era a ocupação espanhola, Isso, mas eram os índios que produziam. Eram os índios que produziam a partir da orientação espanhola. Essas imagens são da década de 40, quando a região começava a ser colonizada. O pesquisador alemão Reinhard Mack, que viveu no Paraná, fez uma expedição pelos rios que cortam o estado, registrando tudo o que encontrava. Era um tempo de fartura na terra e na água. De lá para cá, quanta mudança! Vieram as cidades e cada vez mais o homem se aproximava do rio. Crescem as construções em condomínios e chácaras de lazer a poucos metros da margem. E a preocupação: até quando limites vão ser respeitados? Até quando o rio estará protegido? O comerciante que se encantou por essas águas fez da chácara um refúgio para os fins de semana e se diz um defensor do que costuma chamar de paraíso. Tem que preservar, tem que mostrar, a pessoa tem que conhecer para se dar valor. Uma coisa que é de graça, né? Ele nos convida para um passeio. Ter acesso a um lugar desse é um privilégio. E eu tenho e quero que o futuro também tenha, né? Não há dúvidas. Estamos sim diante de uma maravilha que exige cuidados. Uns cuidam porque gostam, outros cuidam porque são obrigados, mas no final a natureza agradece. Depois dos comerciais, nós vamos dar uma paradinha numa ilha mal assombrada.